Bom dia, pessoal. Nós temos hoje o estudo sobre a introdução de estatística e probabilidade. Dentro dessa área, nós vamos trabalhar a população e amostra, tabelas e gráficos. Está no nosso livro, módulo 3, da página 162 à página 164. A mensagem para hoje é: enquanto existir um novo amanhecer, sempre existirá uma chance de você encontrar a verdadeira felicidade. Bom dia a todos. Então, página 162, podendo acompanhar no livro, nós vamos falar sobre população e amostra. Então, vamos lá. Olha bem o que diz aqui, uma atenção que o livro nos propõe. Ó, a área da matemática responsável pela coleta, organização, análise e interpretação de dados é a estatística. Então, por isso o assunto que nós vamos trabalhar, tá? Então, aonde é responsável pela organização, coleta, análise e interpretação de dados é a estatística, dentro da matemática, tá? Bom, então, as pesquisas estatísticas são fundamentais para analisar e compreender as características de uma população. Veja alguns exemplos. Uma primeira situação, olha só. A coordenação de uma escola vai realizar uma pesquisa estatística para saber qual esporte os alunos do 7º ano preferem praticar. Bom, aqui é um estilo de pesquisa, né, que é possível coletar dados de todos os alunos do 7º ano. Agora vamos lá. Segunda situação. Uma empresa vai realizar uma pesquisa para saber qual o tema escolhido pelos funcionários para a festa de confraternização no final do ano. Tudo certo, vamos lá. E 3. Os editores de um jornal encomendaram uma pesquisa para verificar as intenções de voto dos habitantes de certa cidade para a eleição do novo prefeito. Então, aqui são 3 situações diferentes que nós vamos analisar. Ainda na página 162, uma outra atenção que nós temos que verificar. Olha bem. A população não precisa necessariamente ser um conjunto de pessoas. Então, quando se diz de população, não está necessariamente dizendo que é um conjunto de pessoas, tá? Pode, por exemplo, ser um conjunto de objetos, ou um conjunto de informações, ou parte das peças produzidas por um equipamento. A população pode ser um grupo de animais de certa espécie e assim por diante, tá? Então, a população indica o grupo a ser pesquisado, tá? O conjunto de pessoas, o conjunto de objetos, o conjunto de coisas que serão, ou de informações que serão analisados, coletados os dados, tá? Então, vamos lá. Nos exemplos 1 e 2, o que diz lá nos exemplos 1 e 2? O da escola, que pergunta sobre os alunos do 7º ano qual o esporte favorito, né? Qual os que eles preferem. E a empresa, no qual quer saber o tema para a festa de confraternização do final do ano. Bom, nesses casos, como a pesquisa envolve toda a população, dizemos que se trata de uma pesquisa censitária, ou seja, quando é possível você pesquisar todos por exemplo, aqui todos os alunos do 7º ano. Ok, aqui todos os funcionários da empresa. Então, quando você consegue consultar
ou pesquisar toda a população, né? Aqui a população são os funcionários da empresa. Aqui a população são os alunos do 7º ano, tá? Então dizemos que se trata de uma pesquisa censitária, tá bom? Agora, olha bem. Já no exemplo 3, em razão de limitações de acesso, de tempo ou de custo, é mais vantajoso escolher parte dessa população, que chamamos amostra. Então, quando a gente não consegue pesquisar toda a população, como aqui a gente consegue todos os alunos, todos os funcionários, então, ao invés de ser uma pesquisa censitária, aqui vai ser uma pesquisa amostral, tá? Então, vai ser uma amostra, e através dessa amostra se tem uma visão do resultado que possa acontecer, tá? Então, essa escolha deve ser planejada de modo que a amostra represente bem a população. Não pode ser somente num foco, num mesmo local. Então, para que seja possível estender a ela os resultados obtidos da amostra, para que então essa pesquisa amostral tenha mais realidade, seja mais próxima do que vai necessariamente acontecer, tá? Então, vamos lá. De modo geral, as informações divulgadas em jornais, revistas e outros meios de comunicação são apresentadas por meio de tabelas e gráficos sobre os mais variados assuntos. Assim, precisamos saber interpretar corretamente as tabelas que usam esses recursos. Então, aqui a gente já está na página 163. Tá? A página 163 fala sobre tabelas e gráficos. O título veio um pouquinho depois, mas tudo bem. Então, as informações podem ser colocadas em tabelas ou em gráficos, né? E aí nós vamos falar agora em específico sobre a tabela. Então, a tabela a seguir apresenta o tempo de decomposição de alguns materiais que usamos no dia a dia. Olha bem as informações que vão estar na tabela. Olha bem, tempo de decomposição de alguns materiais. Olha só, aqui são os materiais que podem estar por aqui. Então, material: vidro, bateria de celular, peças de computador. O tempo de decomposição para isso aí é mais de 1000 anos. Agora o material: sacola plástica, que todo mundo tem, isopor, garrafa PET, é de 100 a 1000 anos que leva para decomposição. Embalagem longa-vida, chiclete, é de 1 a 100 anos. Papel, tecido, restos de alimento, menos de 1 ano. A fonte ou as informações estão disponíveis nesse site aqui, tá? E é o importante na hora de uma construção, de ter dados, tem que ter a fonte de onde surgiu as informações. Então, aqui, Vivendo Valores, aqui o livro nos dá uma dica, né? Não devemos descartar materiais na natureza. O futuro do meio ambiente depende de nós. Então, a gente vê muito bem isso aqui nessas informações da tabela, né? A organização da tabela em linhas e colunas facilita a interpretação das informações. Aqui deu para a gente entender direitinho, né? Quem gasta mais tempo para decomposição, quem gasta menos tempo, né? Ele separou direitinho aqui as informações. Agora nós vamos falar sobre o gráfico de barras. São vários tipos de gráficos, nós vamos falar agora sobre o de barras. Esse gráfico de barras, ele pode ser tanto na horizontal quanto na vertical.
tá? Então, esse daqui é na horizontal as barras, ó, olha bem. Então, esse gráfico aqui apresenta os times de futebol preferido pelos brasileiros. Então, olha bem. As informações estão no Datafolha. E aqui a gente observa que são os times preferidos pelos brasileiros e essa pesquisa foi feita em 2018. Então aqui a gente percebe, ó, Cruzeiro, 4%, Vasco da Gama, 4%, Palmeiras, 6%, São Paulo, 8%, Corinthians, 14%, Flamengo, 18%. Outro que não esteja relacionado aqui, certo? É 24%, e nenhum dos que estão aqui e nem aqui nesse outro. Então, 22%. Bom, aqui fala o que eu disse lá. Ó. Então, quando as barras estão na vertical, o gráfico também é chamado de gráfico de colunas, ou de barras, tá? Ele pode ser chamado de barra também, barra vertical, tá bom? Ou de coluna, como preferir. Então, nesse gráfico, é possível a gente identificar facilmente o maior e o menor valor ou percentual. Então, a gente percebe que Vasco da Gama e Cruzeiro têm aproximadamente a mesma quantidade de torcedores, né? De preferência por esse time. Aí vai acrescentando, vai aumentando, e nenhum dessas opções aqui, né, está abaixo, então, do outro. Esse outro aqui pode ser um time que seja fora do Brasil, né? Então, vamos para a próxima informação. A próxima informação vai estar já na página 164. Página 164 fala então sobre gráfico de linhas. O gráfico de linhas, ele é interessante porque ele nos mostra como é possível perceber a evolução dos valores no decorrer do tempo. Então, em um determinado período, aqui, ó, de 2011 a 2016, a gente percebeu como foi caindo o consumo de refrigerantes. A gente percebe por quê? Porque tem as informações e elas vão estar ligadas entre um ponto e outro, né? E a gente percebe que é, está caindo o consumo referente aos refrigerantes. Então, olha bem, esse gráfico de linhas a seguir apresenta o consumo anual de refrigerantes por pessoa no Brasil, em litros. Isso nos anos de 2011 a 2016. Então, aqui, ó, num ano, uma pessoa em 2011 consumia, em média, 87,2 litros de refrigerante. Em 2012, caiu para 86. Em 2013, caiu para 80. Aí, em 2014, houve um pequeno aumento, né? De 80 passou para 80,6. Agora aqui já foi caindo bem, né? Então, foi caindo para 75,1, depois para 70, certo? E aí a gente percebe muito bem a evolução, né? Ou a diferença do início para o final. Então, aqui, ó, caiu 17,2%, 17,2 litros por pessoa de 2011 para 2016. Então, aqui vem uma informaçãozinha que o livro colocou, que o refrigerante traz pouco ou nenhum valor nutricional e ele é alto valor calórico, o que pode prejudicar a saúde. Agora, nesse gráfico, a gente percebe uma novidade, olha bem. Aqui na coluna vertical, a gente vê que é o consumo
por pessoa em litros. Aqui na horizontal, aqui na vertical. Aqui na horizontal é o ano em que foi coletada a informação e foi colocado no gráfico. Agora aqui, do 0 ao 60, no vertical aqui, você percebe que tem dois tracinhos. Olha a informação que fala sobre isso. Note que no eixo vertical aparece o símbolo com dois tracinhos assim paralelos. Nesse caso, ele indica uma quebra no intervalo de 0 a 60. Por quê? Porque não tinha informação do 0 a 60, senão esse gráfico ia ficar muito alto lá, tá certo? E aí não tinha, e a gente percebe que as informações estão mais ou menos nessa região, né? Entre 60 e 100, certo? Então, mais necessariamente entre 65 e 90, se quisesse fazer aqui, né? Entre 65 e 90. Mas aí ele faz essa quebra, tá? Para que o gráfico não fique tão extenso na vertical, tá bom? Então, no intervalo de 0 a 60, ou seja, a distância entre esses dois valores não é de 60 unidades, tá? Aqui não é de 60 unidades. Ele faz essa quebra, tá bom? Porque aqui a gente percebe que está sendo de 10 em 10, né? Tá? Ó, e aqui, ó, 10, 20, 30, 40. Aí só daqui até aqui é 40. Então, aqui seria mais alto ainda do que isso aqui, tá bom? Então, como eu disse no início, né, o gráfico de linhas, ele é possível perceber muito bem a evolução dos valores no decorrer de um determinado tempo, tá? Aí vamos para, ainda na página 164, falar sobre o pictograma. O pictograma, o gráfico pictórico, abaixo, que é esse daqui, ele apresenta a quantidade média de água consumida diariamente por uma pessoa em alguns países. Então, aqui, ó, nos Estados Unidos, em média, é consumido 575 litros, né? A quantidade de água consumida diariamente. Então, é por dia, diariamente. No Japão, 374. Na Espanha, 320 litros. Na Austrália, 493. No Brasil, onde a gente tem um pouco mais de água, né, doce, em relação aos outros países, mas o consumo é bem menor do que os anteriores aqui, 187. Na Itália, 386 e no Peru, 173. Então, ou seja, os países da América do Sul, a gente percebe isso, né? A diferença aqui. Aqui da América do Norte, aqui lá no Japão, na Oceania, me parece, né? Na Europa, aí a gente percebe, na Europa de novo, a gente percebe que eles consomem mais água do que o pessoal aqui do hemisfério sul. Então, as informações são apresentadas de modo mais atraente em um pictograma, né? Ele mostra vários desenhos e deixa um pouco mais as informações escritas mais de lado. Então, ele demonstra através de desenhos as informações, o pictograma. Então, as tabelas, os gráficos e os pictogramas devem apresentar um título. Olha, você percebeu, consumo diário de água por pessoa em alguns países. Consumo diário, né? Eles devem apresentar um título que resume o tipo de informação apresentada e uma fonte, são essas informações aqui, da onde foi que ele tirou as informações para poder construir, por exemplo, o pictograma, para construir uma tabela, para construir o gráfico de barras, certo? Que resume o tipo de informações, então, apresentada.
de onde vieram essas informações, então. Aqui a gente tem os dados de onde veio. Então, ter atenção, né? Outro aqui, além da água para beber, está sendo considerada também a água usada para o bem-estar e a higiene de uma pessoa. Então, as informações que estão aqui é tanto para o consumo quanto para a higiene, tá? Tanto para beber quanto para a higiene, como lavar louça, tomar banho, limpeza geral de casa, né? E assim vai, tá? Então aqui a gente finaliza as informações referente à população, amostra, né? A gente falou bem o que é a população, a amostra, e os gráficos e tabelas. Então a gente falou sobre gráfico, falou sobre tabela. Então aqui a gente dá o nosso tchauzinho, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser, tá? Um abraço para vocês.